Pronto, gente da gravada, hoje é a continuação da crise de 29, tá bom? Então, preferi passar uma aula inteira só com isso para consertar o cronograma, para não sobrecarregar vocês, para vocês não me odiarem tanto assim. E realmente o assunto é meio difícil, mas enfim, gente, vamos lá, vamos começar a perder mais tempo, que se Deus quiser eu libero inclusive vocês mais cedo hoje. E aí fazer uma médiazinha aqui, tá bom? Eu sei que na última aula pode ter ficado algumas dúvidas sobre como a crise de 29 começou. E eu também sei que vocês não aguentam mais ouvir falar dessa bendita crise de 29. Crise de 29, sei lá, é um assunto muito whatever na história, no nosso cronograma. Normalmente as pessoas não gostam. Eu, para ser bem sincero, acho meio chato. É igual movimentos sociais do século XIX. Tipo, não importa muito, não é que não importe, mas tipo, pra gente não é uma coisa legal, tipo, olha, Império Romano, gladiador, essas coisas, a gente fica meio maravilhado. Crise de 29 é bolsa, estourou, New Deal, liberalismo, meio abstrato, meio chato, mas eu quero... Estou do lado do fone errado de novo. Mas eu quero deixar claro para vocês as origens da crise, porque a partir daí fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem a solução da crise, que é o que realmente cai nos vestibulares, o New Deal, tá bom? Então, eu vou recapitular só mais uma vez, uma única vez, da maneira mais clara possível e mais simplificada, como a crise de 29 aconteceu. Isso vai demorar 2 minutos, por favor, não me odeiem, tá bom? Qual que era a vertente Fica política que tranquilo, estava eu já te dominando dei. nessa época nos Estados Unidos? Tá, tudo bem. Mas você, eu não espero nada. Você não espera nada. Então, do resto, 11 pessoas que estão ali do Leandro, qual que era a vertente política que dominava os Estados Unidos no comecinho do século XX? Falei para vocês na última aula, é o liberalismo. E o liberalismo, você tinha uma crença acadêmica muito forte que, se o Estado não intervisse na economia, ou seja, não fizesse monopólio, aquelas coisas que a gente conhece, que a gente já viu, se o Estado não intervisse na economia, ela nunca iria parar de crescer. Então, portanto, a sua produção industrial, o seu mercado de ação, o seu mercado interno, de prestação de serviços, essas coisas, iam sempre, sempre valorizar dentro dessa lógica liberal. E é por isso que o século XX, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos, é marcado por uma hiperprodução. A gente viu isso nas aulas de segunda Revolução Industrial. Vocês sabem como é que funciona o Fordismo, por exemplo, as grandes esteiras de produção, a exploração do trabalhador, que nunca foi tão grande, tudo com o objetivo de produzir cada vez mais. E por que produzir cada vez mais? Porque produzindo mais, você vende mais. E como, teoricamente, o mercado nunca iria parar de crescer, as pessoas teriam sempre dinheiro para comprar o seu produto. Em tese, se o Estado não intervisse na economia, isso era infinito. Você podia produzir o quanto você quisesse, que em tese, essa produção seria escoada de alguma maneira. Mas não foi isso que estava acontecendo. Não foi isso que aconteceu e não era isso que estava acontecendo nos Estados Unidos. A gente teve problemas muito sérios que levaram à crise de 29. Então, em primeiro lugar, é aquele exemplo que eu falei, que eu usei, acho que o Léo, na última aula. A gente precisa de bens materiais. E nem a pessoa mais comunista, Karl Marx, viva Xi Jinping na vida vai negar isso. A gente precisa de alguns elementos para sobreviver. Você pode argumentar que alguns são luxos? Sim, mas a gente precisa, por exemplo, para a gente que está, vocês estão prestando vestibular, eu que estou apresentando essa aula para vocês, precisa de internet, de computador, de um auxílio legal, de uma luz, de um chroma key, esse tipo de coisa. Um chroma key. Hã? Um chroma key, queria muito, inclusive, nossa, maravilhoso. Mas, enfim, a gente precisa de alguns bens materiais. Só que eles são limitados à nossa necessidade. Os pais de vocês talvez tenham um carro, 2, 3. Eu acharia estranho ter 3 carros numa mesma família. Mas talvez tenham. Agora, 5, 7, 15. A não ser o mega colecionador, sabe? O cara é fã do Relâmpago McQueen, ele não vai ter 15 carros, entendeu? Simplesmente. Então, o que estava acontecendo no mercado interno dos Estados Unidos é um fenômeno que vocês veem em geografia, mas que eu vou recapitular aqui. Estava acontecendo a saturação do mercado. As pessoas deixaram de comprar produtos não porque não tinham dinheiro, mas porque não precisavam.
Você não precisa de 15 carros, como você não precisa de 15 geladeiras, máquina de lavar roupa, cafeteira, e etc, etc, etc. A produção baixou por causa disso? Não, não baixou. Então, olha que interessante. Os industriais estavam vendo que a produção, que o consumo estava caindo dentro dos Estados Unidos, mas devido àquela crença de que o mercado sempre ia crescer, continuavam a aumentar a sua produção. Diminuíram um pouco o ritmo, obviamente, mas aumentaram a sua produção, achando que ela ia ser comprada por países estrangeiros, eventualmente incorporada nos Estados Unidos ou qualquer coisa desse tipo. Não foi isso que aconteceu. Segundo problema, pós-Primeira Guerra Mundial, já disse isso, você tem a quebra dos mercados europeus. A Inglaterra saiu destruída, apesar de ganhadora da guerra. A mesma coisa para a França, para a coitada da Alemanha, para a Rússia. Então, os Estados Unidos importava muito para... Exportava, né? Exportava muito para esses lugares, porque o parque industrial dessas nações estava destruído. Com o tempo, elas se reerguem. Então, se a Londres estava completamente devastada e não tinha condições de produzir nada, depois de 2 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, ela já conseguia. Então, esses países europeus se recuperaram. E, portanto, essas exportações dos Estados Unidos pararam. Acho que alguém tentou entrar na aula, não sei. Não, não parou não, eu que tô louco. Pararam e, mais uma vez, você estava tendo acúmulo de estoque. O negócio é o seguinte, você tinha fila de produto. Você tinha eles estocados em grandes quantidades e eles não estavam saindo do lugar. Aliado a isso, você tem também a crise acionária, que eu já disse bem detalhado para vocês na última aula, então não vou repetir aqui. Mas, simplificando muito, é aquela coisa que eu falei. Você tinha muita gente pegando crédito com o banco, ou seja, prometendo que ia pagar para o banco, do que realmente pagando o banco. Isso, uma hora, gerou uma grande bolha e o mercado quebrou. A gente foi para esse slide, né, na última A aula. gente parou, a gente Eu acabou lembro, a gente aí tinha e parado foi pro aqui, próximo slide. a gente acabou aí e ia para isso. Então, depois de toda essa recapitulação, você tem produtos sobrando nos lugares, estoque deles, o mercado de ação entra em crise e finalmente, a bendita da bolsa quebra, tá bom? Que até agora, crise de 29, cadê a crise? A crise tá aí, tá bom? Então, em 24 de outubro de 1929, acontece a fatídica quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá bom? É um dia em que as ações de empresas, de produtos, perdem completamente o valor, ficam irrisíveis e o preço das coisas despenca. Simplesmente despenca. Pessoas que eram milionárias perderam todo o seu dinheiro, literalmente do dia para a noite, em um momento assim. O governo poderia fazer alguma coisa. Não sei. Aí vai teorias econômicas, eu não tenho nada a ver com isso. Poderia tentar segurar o preço artificialmente, intervir na economia, mas lembrem-se, nós não estamos falando, nós estamos falando de um governo liberal. E o governo liberal não intervém na economia. Então, mesmo nesse momento de muita dificuldade, mesmo no período que vai se seguir a crise, em que se teve um aumento gigantesco da população miserável dos Estados Unidos, o governo não interviu como deveria intervir, porque era liberal. E, portanto, deixava as coisas do jeito que estava. A crise de 29 vira a Grande Depressão. Isso é comum, né, gente? Não é porque a bolsa quebrou em 1929 que você não vai ter consequências negativas posteriores, que essa quebra não vai ter consequências para todo o século não, né? Para toda a década seguinte, porque foi exatamente isso que aconteceu. A bolsa quebrou, os investidores ficaram pobres do dia para a noite. Portanto, não tinha mais investimento. Não tinha mais investimento, não tinha mais emprego. Não tinha mais emprego, as pessoas não tinham mais renda. Não tinham mais renda, elas não compravam. Olha só como é um grande ciclo, tá bom? Então, a Grande Depressão começa oficialmente em 1930, é um dos momentos que ela é mais agressiva, mais gigantesca, em que você tem um desemprego de 25% da população dos Estados Unidos. Isso é assustador.
A gente pega o Brasil hoje em dia, que a gente está numa situação muito complicada, inadmissível, e é 16%, sabe? É bem, bem diferente. E os Estados Unidos, justamente por ser a potência hegemônica do mundo, a maior economia do mundo, se ele quebra, o resto do mundo quebra junto. A gente sabe muito bem isso, né? A gente viveu isso em 2008, estamos vivendo isso hoje um pouquinho com a Covid, né? Mas depois da crise de 29, os mercados de todo mundo apresentam recessão. Quem mais se foge nessa história é a Alemanha, que dependia muito de investimento dos Estados Unidos. A gente vai ver isso separadamente na aula de nazismo. Todo o mundo entra em crise, menos um país. Alguém me fala quem que é? Eu sei que está no slide, mas eu quero interação com vocês. Alguém me fala qual é o país que não sofreu com a crise de 29? Alguém? Fala aí, Guilherme. Vai, gente, manda no chat. Chuta, não tem problema chutar. O RSS. Você vê que eu vou falando. A União Soviética, muito bem, Léo. Por Por causa quê? que ela não tinha ligação com os Estados Unidos. Elas se odiavam desde criança, né? Já se odiavam. Se odiavam, mas, por exemplo, na época do Khrushchev, grande parte do alimento da União Soviética vinha dos Estados Unidos. É por causa que as coisas que ela produzia era tudo interno. Ela se conservava, né? A economia, a política e tal, elas não faziam nada em interação, não tinha uma correlação aí entre isso. Perfeito. Ela conseguiu se erguer, né? Então foi foda. Gente, a União Soviética, e eu não tô falando que é melhor. É por isso que eu sou comunista. Por Deus que... Então, aí é você, mas eu não tô falando que é melhor, tá bom? Então, não mandam aqui o DOPS pra cima de mim, não. Mas a União Soviética é a extrema antítese dos Estados Unidos. Se o governo dos Estados Unidos não interfere na economia, a União Soviética interfere muito. Então, toda a economia da União Soviética é planejada, no que eles chamam de economia planificada. O preço dos alimentos, tabelado. A produção industrial, tabelada. Qual o dono vai ser dessa indústria, tabelado. E assim por diante. Então, a União Soviética era um mundinho fechado. Eles viviam na deles, entendeu? Com as próprias indústrias, com os próprios produtos e com a economia deles planejada. Quando a crise estourou, você não tem um mercado de ações dentro da União Soviética. A União Soviética é a União Soviética, ela está lá dentro dela. Então, não influenciou ela nesse momento. E ela saiu meio que ilesa, meio que ilesa da crise de 29. Tá bom? Obviamente, tiveram algumas consequências. O resto do mundo tomou no butico, né? A gente tem o Brasil. O que o Brasil produzia nesse período? Vocês veem isso com a Cami. Vocês já viram isso com a Cami, vocês estão em Era Dutra, que eu vi. Que aí, o que o Brasil coffee, né? produzia O nesse coffee. período bastante. Ó, grande coffee. Fudeu tudo, Tomamos, né? daquele jeito, levou ao fim da República Oligárquica, enfim, isso aí não é minha parte, mas vocês sabem muito bem. Então, tirando a União Soviética, o resto do mundo deu uma belíssima chacoalhada. E, gente, aí é que vocês têm que entender como uma crise se torna uma crise. O seguinte, é o que eu disse para vocês. O mercado de ações acabou. Foi para o chão. Não vale mais nada. As pessoas que eram donas de indústria, essas coisas ficam pobres do dia para a noite. Pobres, elas têm que cortar gastos. E cortar gastos inclui cortar empregados. Então, você tem um aumento de desemprego. 25% da população dos Estados Unidos estava desempregada. Perguntar para vocês, se estivessem desempregados, gastariam dinheiro? Se a resposta for sim, eu, por favor, liguem para a Nath Finanças agora, ou algum negócio assim, e tomem cuidado, porque, não, você é desempregado, se você não tiver reserva de dinheiro, você não gasta. Então, era esse o problema que os Estados Unidos estava passando. As pessoas não gastavam. Elas não tinham dinheiro. E não tinha emprego. A crise se retroalimentava. Ou seja, não tinha. Basicamente, gente, o que eu estou querendo dizer é: não tinha saída. Mercado de ação, valia nada. Desemprego. Qual que é um jeito de você recuperar essa economia? Você pode valorizar as suas indústrias. Que jeito? Com que dinheiro? Tá, mas você pode, então, aumentar o mercado interno e fazer as pessoas comprarem. As pessoas que estão desempregadas, que não querem gastar, que não podem gastar, vocês veem como isso não tinha solução. A não ser que o Estado fosse lá e intervisse e falasse: olha só, eu
Estado, vou resolver essa situação. A empresa tá pouco valorizada? Não tem problema. Eu valorizo ela artificialmente. Tem pouco emprego? Não tem problema. Eu crio emprego. E a partir daí, dessa intervenção, é que você se podia, é que se dava para tentar sair dessa crise. Isso que eu acabei de falar, queria muito ser o gênio de ter chegado nessa conclusão. Mas não fui eu. Foi esse carinha aí à direita que vocês estão vendo. O grande John Maynard Keynes, a gente fala, né? E eu tô falando grande porque ele tinha 1,98, tá bom? Aí interpretem como vocês quiserem. O Keynes, ele era inglês, um economista inglês, e ele era extremamente contrário ao liberalismo. Ele falava que o Estado tinha que intervir sim, que era a função do Estado intervir na economia para garantir aos seus cidadãos o mínimo das condições de vida. Pelo menos saúde, educação, emprego, comida, esse tipo de coisa. Esse sentimento dele, essa ideia dele de que o Estado tem que intervir na economia é sintetizada nessa frase dele. No longo prazo, estaremos todos mortos. Aí vocês, não entendem de absolutamente nada. Calma lá, vamos lá. Essa frase, gente, vem muito em questionamento quando o Keynes falava: o Estado tem que interferir na economia. Ele tem que dar monopólio para essa empresa. Ele tem que gerar empregos. Aí os liberais levantavam a mão e falavam: mas Keynes, se a gente fizer isso, no longo prazo, a economia vai estar dominada por tal coisa. No longo prazo vai acontecer isso. No longo prazo vai acontecer aquilo. E aí o Keynes falava: no longo prazo, eu vou estar morto. Você também vai estar morto. Todo mundo daqui vai estar morto. Economia é importante planejamento. É importante a gente pensar no longo prazo, mas sabendo que no longo prazo vai estar todo mundo morto. E a gente tem que resolver os problemas de agora também. Então agora a gente precisa de intervenção do Estado. No longo prazo, a gente resolve. Mas a gente precisa de uma ação agora. Nossa, por que eu passei isso para vocês? Então, ele falava, o governo deveria agir para controlar a crise. Ele tinha que interferir na economia para tentar segurar a crise de 29, porque senão ela ia continuar ad infinitum. Essa era a ideia do Keynes. Ele falava também de uma coisinha chamada paradoxo de superprodução. Olha que negócio complicado, mas relaxa que é facinho de entender. Ele falava, olha, para que a gente evite outras crises e para sair dessa crise que estamos agora, a gente tem que ter, primeiro, um aumento de produtividade. Ou seja, literalmente, gente, produzir mais coisa. Colocar as indústrias que estavam paradas porque não tinha ninguém comprando para funcionar. E ao mesmo tempo em que você aumentar essa produtividade, você também aumentar a distribuição de ganho das pessoas. Ou seja, a empresa está ganhando mais dinheiro, beleza, o funcionário dela também vai ganhar mais. Por quê? Porque esse funcionário compra coisa. Esse funcionário compra carro, compra comida, compra geladeira, compra música, vai ao cinema, vai ao teatro. Então, esse funcionário também gira a economia, tanto quanto a indústria. Então, não adianta nada para a economia que só as indústrias se recuperem, porque, caso contrário, a economia como um todo não vai girar. Você tem que ter as pessoas consumindo. E para as pessoas consumirem, elas têm que ter dinheiro. Meio óbvio, né? Mas é isso que ele falava. Então ele dizia que, se bem distribuídos, essa relação, né? Se a produção fosse bem distribuída e os trabalhadores de base tivessem mais dinheiro, o mercado interno ia eventualmente se aquecer. Se aquecendo, teria mais oferta de emprego. Mais oferta de emprego, você resolve esse problema e solucionamos a crise de 29. Ô, Edu, Alguma você dúvida, pode gente? repetir algumas coisas de novo essa parte? Tipo? Por causa que eu não consegui pegar, tipo, então ele fazer com que tivesse uma intervenção do Estado para que as pessoas tivessem emprego e pudessem comprar coisas e depois voltar a economia de volta. É isso, tipo, conseguisse render circular. Basicamente isso. Beleza. Vocês vão ver isso agora claramente. Talvez esteja um pouco abstrata a ideia do Keynes para vocês, gente. Eu sei que essa aula, tipo, não é a aula mais óbvia que eu já dei e tudo mais, só que vocês vão entender perfeito
como isso funciona agora que a gente vai ver o New Deal. Uma nova ideia, né? Que legal. Uhum. Vocês vão entender tudo certinho. Tá Beleza. bom? Alguma outra dúvida pontual, gente? E isso seria mais ou menos uma oferta e demanda, assim, pelo que esse Keynes falou. Não é bem uma É lei que da oferta e acompanha. demanda. Tá. Pode falar, Gui, Não, desculpa. não, pode fazer essa explicação que eu não. Acho que eu viajei. Não é meio que alicerçado na ideia da oferta e demanda. É alicerçado na ideia que, olha, as pessoas só vão consumir se tiverem dinheiro. E para ter dinheiro, precisa de crescimento de produtividade. Então, a empresa tem que crescer junto com o trabalhador para que, conectados, eles levantem a economia. Não é que, tipo, você tem que ter uma oferta de empregos e aí essa oferta vai aquecer a demanda. Não. Tanto é que no New Deal, que a gente vai ver agora, era exatamente o contrário. Ó, posso só dar um exemplo do New Deal, gente? Vou passar o slide, mas eu vou explicar tudo certinho. Mas só para vocês entenderem. Aqui, ó. O Estado, resumindo muito, os Estados Unidos, para superar a crise de 29, ele investiu massivamente em obras públicas, obra mesmo, Odebrecht. Então, construção de prédio, de estrada, esse tipo de coisa. O governo precisava de tudo isso? Não, não precisava. Tanto é que tem casos muito específicos em que o governo mandou, tipo, pegou trabalhadores que estavam desempregados e falou: olha, vão lá pavimentar uma estrada, que a gente está precisando. Ó, tá o dinheiro, eu pago vocês pelo tempo que vocês vão estar lá pavimentando, vão lá pavimentar. Aí eles, governo, acabamos. Só que agora, esses trabalhadores que pavimentaram a estrada voltaram a ser desempregados, porque era emprego temporário. O que o governo fazia? Ia lá, levava uma britadeira, despavimentava a estrada e falava para os trabalhadores: pavimenta de novo. Isso é oferta e demanda? Obviamente não. O governo nem precisava disso. Imagina, que esquizofrenia é essa? Você vai lá e despavimenta a sua estrada que você acabou de contratar para pavimentar? Não. Aqui não está sendo vigorada uma ideia de oferta e demanda. Está sendo governada a ideia do Estado interferir na economia para gerar empregos. Gerar empregos e recuperar essa economia. Tá bom? Vocês entenderam, gente? O exemplo? Edu, o que eu não entendo é Sim. da onde que eles tiraram, tipo, eles davam depois, então, dinheiro para esses trabalhadores, é isso? Mas da onde Isso. que eles tiravam dinheiro? Estava tudo... O governo emite Ah, moeda. então tá ótimo. É muito simples. Aí tem a inflação, tem muitos problemas. É uma questão econômica muito complexa, gente. Eu, inclusive, vou ser bem sincero, não tenho um gabarito para discutir isso com vocês, mas era mais ou menos assim. E a ideia é muito simples, Léo. Se eu te der R$ 1.000 agora, o que você vai fazer? Eu vou guardar na bolsa. Você vai guardar na bolsa. Você não vai comprar nada. Nada, nada. Você não vai comprar comida, você não vai comprar um joguinho, não vai comprar um eu acho que eu agrado. vou comprar um mimo para mim. Então. E o mimo gira a economia. A lógica era essa. Entendi. Vou comprar um presente para Tá você, bom? fica tranquilo. Yay! Gente, então vamos ver agora o New Deal detalhadinho para entender tudo isso em contexto. Esse homem que vocês estão vendo aí à direita é o Franklin Delano Roosevelt, tá bom? 30º, sei lá o quê. Eu não lembro qual presidente dos Estados Unidos ele era, mas enfim, basicamente é o seguinte: até agora, da crise de 29, você estava numa época muito republicana dos Estados Unidos. E não estou falando que isso é ruim, só estou constatando um fato. Esses republicanos eram muito ligados a essa ideia liberal, de o Estado não pode interferir na economia, pedir pororó. E em 32, o Roosevelt, um democrata, é eleito. E ele fala aqui para os liberais: eu vou abraçar meu mano Keynes, meu grande irmão Keynes, grande porque, lembrando, ele tinha 1,98 de altura, e vou resolver esse troço. Então, a eleição do Roosevelt é simbólica, primeiro, porque é a volta dos democratas ao poder depois de muito tempo, que eles não tinham um líder, um presidente eleito, e segundo, porque esse alinhamento governo-liberalismo é quebrado com ele, tá bom? E é quebrado com ele com a elaboração do New Deal, um novo acordo, que era um plano econômico de recuperação dos Estados Unidos, tá bom? Basicamente isso. Igual foi o Plano Real no Brasil, do nosso FHC. E o New Deal,
igual eu disse para vocês, era completamente oposto ao liberalismo, era muito alinhado ao Keynes, ao keynesianismo e, portanto, à intervenção do Estado na economia. Tá bom? Então, primeira coisa que o New Deal, algumas coisas que o New Deal fez que foram importantes. Primeiro, criou órgãos federais para controlar a emissão de crédito. Lembra que eu disse para vocês que um dos problemas que levou à crise de 29 é que tinha muita gente pegando crédito no banco. E aí você tinha uma situação bem estranha, que você tinha mais gente endividada do que de fato pagando. Então, agora isso não existe mais. Por quê? Banco, antigamente, podia se dar quanto crédito quisesse. O problema era do banco. Ele que se resolvesse depois. Agora não. Agora você tem um órgão do governo falando, pode permitir X%. X milhões, bilhões de dólares. Mais do que isso é proibido. Ah, mas é minha liberdade. Fica quieto. Liberdade cacete. Você vai emitir só o que eu tô mandando. Segundo elemento muito importante, gerar emprego. Gerar emprego como? Com grandes obras de infraestrutura. Então aí vai, já disse, né? Construir prédio, reformar coisa, construir estrada, fazer isso tudo para gerar esses empregos. Artificialmente, isso é muito importante. O governo precisava de todos esses empregos? Óbvio que não. Imagina, quem que tem que pavimentar a mesma via 5 vezes? Mas ele gerava. Porque gerando emprego para as pessoas têm dinheiro. Tendo dinheiro, elas gastam. Gastando, o lugar em que elas estão deixando seu dinheiro, como por exemplo a Ford, começa a se recuperar. Começa a se recuperar e começa a gerar economia, e pronto, olha só, saímos da crise. Que incrível. Entendeu? Funcionava assim. Além disso, finalmente, nos Estados Unidos, uma demanda muito antiga da classe trabalhadora foi atendida com o New Deal. Então, foi criado o auxílio-desemprego, previdência social, jornada de trabalho mais justa e esse tipo de coisa, que dava maior seguridade ao trabalhador e, no fim, até acabaram aumentando a produtividade. Tá bom? Os Estados Unidos, nesse sentido, deixa de ser aquela coisa liberal, de o Estado não tem que intervir na economia e esse tipo de coisa para se tornar o que a gente chama de welfare state, que é o caso do Brasil, por exemplo. Vocês, bem ou mal, têm acesso à educação pública, tanto a nível fundamental, que é gratuito e universal, ou seja, todo mundo tem que fazer, quanto a nível universitário, que tem o vestibular, tem a prova de seleção, não é todo mundo que faz, mas ainda assim é público e gratuito. Vocês podem ir para o SUS, apesar dele ter suas falhas, e se internarem por tanto tempo que for, que vocês vão gastar um total de R$0. Isso é um welfare state. É quando o Estado garante, por meio de intervenção, um mínimo para que seus cidadãos tenham dignidade. Tá bom? Então, garantindo essa educação, a saúde, alguns direitos e esse tipo de coisa. Isso é uma mudança muito importante para os Estados Unidos. Tá bom? Muito importante mesmo. Então, e tudo isso veio com o New Deal. Tudo isso vem com essa ideia de que o Estado deveria interferir na economia. Vocês estão pensando, mas pera lá. Eu conheço os Estados Unidos. Eu sei o que eles estão passando agora na pandemia. Eles não têm hospital público. O povo que é internado se endivida até a alma, prefere morrer às vezes, do que dar uma volta de ambulância. Sabe? Você bate o dedão na quina da cama, parabéns, você deve $5.000. Eu não estou vendo o welfare state nos Estados Unidos. Então, é porque, gente, agora eu estou falando uma coisa que não tem muito a ver com essa aula, mas é relacionado. Essa ideia do New Deal, do keynesianismo, dura até o governo do Reagan, do Ronald Reagan. E no Reino Unido, da Margaret Thatcher, para vocês terem uma ideia. A partir daí, que é mais ou menos anos 80, 70, começa nos Estados Unidos o neoliberalismo. Eu não vou entrar no mérito, e realmente não vou entrar, até porque eu mesmo tenho opinião formada, se isso é bom ou ruim. Tá bom? Só que muitas dessas seguridades foram pro caralho. E isso é fato. E isso está cobrando um preço muito alto para eles agora. Então, quando vocês olham o New Deal, não pensem que isso foi para sempre.
Não pensem que essa intervenção nos Estados Unidos se perpetuou da mesma maneira para sempre. Ela acabou. Acabou agora com o neoliberalismo, e o neoliberalismo está sendo muito questionado. Na minha opinião, justamente. Na minha opinião. Vocês estão livres para concordar ou discordar. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Aham. Alguma dúvida? Então, o que acontece? Você pode escrever, por favor, o nome dos caras? Da Margaret Thatcher e do outro? Ronald Reagan. Margaret. Obrigado. Os dois foi mais ou menos nos anos 80? Ou é mais pra frente, né, a Margaret? 80, 70. A Thatcher, o problema da Thatcher, ela ficou tipo 12, 14 anos sendo primeira-ministra. Porque no Reino Unido você pode, é um regime parlamentarista. Então ela ficou muito... Foi ela que fez a Guerra das Malvinas, por exemplo. Foi a mulher que deu aqui na Argentina. Esse tipo de coisa. Beleza, obrigado. Gente, vocês entenderam a aula? Sim, tipo, eu gostei. Ok. Até Eu agora. adorei. A gente vai entrar em fascismo quando? Próxima aula. Menina, eu queria dar a apostila de segunda. novo. Eu queria 7. Gente, vocês não têm acesso digital, poxa, não, você podia passar, né? Gente, óbvio, porque vocês me falaram. Desculpa de verdade, ó. Na aula de segunda-feira, eu tô colocando material extra para todas as aulas agora, que é material escrito, que eu mesmo fiz. Só que eu também vou passar agora, então eu tiro o print e mando para vocês. Vocês não têm acesso mesmo à apostila 7. Não, só os professores têm. Caralho, gente, que merda. Desculpa. Imagina, eu acho que a crise de 29 é a apostila 6. Aí o próximo... Não, é 7. É 7? É 7. Eu fiz a lista, então, da crise de 29. Eu só fiz a lista, eu não fiz a apostila. Não entendi. Tá bom, gente. Nem a apostila, eu passo pra... nem o caderno de exercícios, né? A gente tem, e nem o capa, né, mesmo. O caderno de exercícios, se eu não me engano, seria o 4, né? A gente tem o 3. Tá bom, eu passo pra vocês. Vou parar de gravar agora. E, como a gente tem um tempinho a mais, eu só vou falar uma fofoca desses dois aí que eu mandei no chat, o Ronald Reagan e a Margaret